Oi! Hoje vamos continuar aqui nosso vídeo do Projeto Balaia. Para quem não me conhece, eu sou Laila e estamos tocando esse projeto que tem como objetivo falar da Palavra de Deus para mulheres negras. E estamos tocando uma série chamada O Êxodo da Escravidão, que fala sobre escravidão espiritual. E se você quiser ver os vídeos, tá sempre com a palavra êxodo e o capítulo, tá bom? E complementar a esses vídeos da escravidão espiritual, da liberdade da escravidão espiritual, estamos fazendo uns vídeos complementares que falam sobre decisões, sobre o cotidiano, sobre direcionamentos do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. E esse é um desses vídeos. Então espero que ele abençoe a sua vida, assim como ele também está abençoando a minha, porque quando eu chego para contar algo para vocês, o Senhor, Ele falou comigo em relação a algum assunto específico. E aí eu me sinto segura para passar algo que eu já vivenciei e que está na palavra dEle. Então, essa mensagem de hoje, a gente vai falar sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Nós mulheres, muitas vezes, temos o hábito de conversar com nossas amigas, de pedir conselhos, de sempre estar cercada de pessoas e comentamos tudo da nossa vida, né? Abrimos o jogo, abrimos a porta da casa e contamos tudo para as pessoas. E o Senhor tem me mostrado que esse é um hábito muito, muito prejudicial para nós mulheres, porque Ele é o nosso melhor amigo e Ele tem os melhores conselhos para nos dar. Eu, Laila, por experiência própria, né? Tinha que tomar uma decisão e pessoas que me amavam muito e que me amam muito, eu sei que me amam, vinham com conselhos que eu sabia que não estava de acordo com a palavra de Deus e com a vontade que Deus tinha para minha vida. Mas mesmo assim, por eu ter uma consideração muito grande, um respeito muito grande para aquelas pessoas, por essas pessoas, eu pensava assim, não, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir porque essa pessoa quer o meu bem. Imagine se ela quer meu mal, imagine isso. E isso me incomodava. Estava me incomodando. Eu digo, Senhor, mas eu sei que o Senhor quer isso para mim, mas essa pessoa que me ama está falando isso. E agora, Pai? Tem algo de errado na minha decisão? Me mostre na Tua palavra. O que eu tenho que fazer? Eu escuto esse conselho ou o Senhor me direciona? Porque eu não sei o que decidir nesse momento. E o Senhor, nessa manhã, me respondeu nessa oração, que foi 2 histórias, né? Que Ele me deu a resposta. A primeira está no livro de 1 Reis, que conta a história da ascensão do rei Salomão ao reinado. E a segunda está em Mateus, que é quando Pedro ele fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E posteriormente ele tenta persuadir Jesus a não cumprir a sua missão. E eu vou contar para vocês aqui rapidamente e deixar os capítulos para você ler depois. As reflexões que o Espírito Santo me deu nessa manhã para passar para você, que de repente está no momento que tem que decidir, tem alguém muito importante para você que deu um conselho, mas você não tem certeza se aquele conselho está alinhado com a vontade de Deus. O objetivo desse vídeo é te munir da estratégia espiritual para tomar sozinha ou sozinho a decisão que é para você tomar. Então, se no final do vídeo você refletir à luz da palavra que aquela palavra que foi falada para você não está alinhada com os planos de Deus, você decide seguir os planos de Deus e não aquela palavra que foi falada para você. Por isso que o nome do vídeo é Ouvir a Voz de Deus, tá bom? Aqui no livro de 1 Reis, a palavra de Deus, nós temos uma mulher chamada Betseba, que era mãe do rei Salomão, que ainda não era rei. Temos Davi, que já está velhinho de idade, já está sem forças para lutar, guerrear. E temos Abadias, que é o irmão mais velho do rei Salomão, que era o irmão mais velho do rei Salomão, que se autodeclarou rei. Então ele não esperou nem Davi morrer. Ele chegou, juntou algumas pessoas influentes e se autodeclarou rei. E Davi, quando soube, ficou quieto, não repreendeu, não teve nenhum movimento. E o profeta Natã foi então a Betseba e falou, olha Betseba, se você não se posicionar agora e não interceder pelo Salomão para que ele seja rei, Abadias vai reinar. Não foi Davi que prometeu a você que Salomão seria o seu sucessor?
Então entre diante do rei Davi e interceda por ele. E ela o fez isso, ela chegou perante o rei, falou que Abadia estava se declarando rei, se autodeclarando rei, intercedeu por Davi. Então Betseba amava o seu filho. E ela sabia que o plano de Deus para a vida de Salomão era que ele fosse o sucessor de Davi. Tanto que Davi já tinha falado que Salomão seria o seu sucessor. Mas Abadias, com a soberba dele, se autodeclarou rei. Então Betseba foi lá e intercedeu por ele naquele momento. Naquele momento, ela foi uma chave, ela foi um instrumento de Deus para que o plano do Senhor viesse a se cumprir através da vida de Salomão. Porém, no capítulo 2, né, de Reis, a mesma mulher que intercedeu sabiamente para que seu filho se tornasse rei, ela chega perante o seu filho, que já era rei, Salomão, e pede para que ele conceda a Abisaque, a sunamita, a Abadias. Abadias chegou perante ela, fez uma petição e ela não viu maldade diante disso. Só que, se Abadias casasse com Abisaque, a sunamita, posteriormente ele teria um plano para tomar o reinado de Salomão. Então não era apenas um casamento, não era amor, era um casamento político, era um casamento estratégico. E Betseba, por mais que amasse Salomão, por mais que tivesse bem intencionada, naquele momento ela intercedeu pelo inimigo do seu reinado, pelo inimigo do próprio rei. Tanto que Salomão, ele falou assim: por que você não pede logo metade do reino para ele? Ou peça que eu tire a coroa e dê para ele? Porque ele viu a estratégia de Abadias, ele estava guiado por Deus em relação a isso. Ele estava direcionado com o propósito que Deus tinha para a sua vida. E Betseba, a mãe do rei, por mais que ela o amasse, por mais que ela tivesse a maiores das intenções, veja, aqui ela não foi sábia. Se o rei Salomão ouvisse o seu conselho, ele estaria dando estratégia ao inimigo. Outra história que complementa isso, de estratégias dos inimigos, está aqui no livro de Mateus. O discípulo de Jesus, Pedro, após ele conversar com os fariseus, que pediram um sinal sobre os fins dos tempos, Jesus ficou tão chateado que perguntou assim: o que eles dizem que eu sou? Aí eles responderam: uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias. Jesus pega e pergunta aos discípulos: e vocês que andam comigo, né, meu grupo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele falou: o Senhor, ele falou, cadê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso está em Mateus 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou tão maravilhado que ele falou: olha, Pedro, não foi você que falou isso. Foi o Espírito Santo que te usou para falar isso. E aí, parabéns, Pedro nesse momento foi usado para falar coisas que estavam alinhadas com o propósito do céu para Jesus. Mas no mesmo capítulo, que é Mateus 16, o Pedro, que amava Jesus, que andava com Jesus, que declarou que ele era o Filho do Deus vivo, ele tenta persuadir Jesus a não sofrer, a não ir para Jerusalém, a não padecer pelos meus e pelos teus pecados. Depois você vai lá em Mateus 16, versículo 21 ao 28. Jesus fala para os discípulos: olha, convém que eu vá a Jerusalém, que eu sofra, que eu padeça. E Pedro: não, Senhor, não, você não vai sofrer, não padeça. E Jesus falou assim: sai, Satanás, porque eu vim para cumprir o propósito. Você está falando das coisas da terra, eu estou falando das coisas do céu. Então, Jesus, ele teve que ter sabedoria e discernimento para ouvir as vozes certas. Se o próprio Filho de Deus teve que ter discernimento para ouvir as vozes certas, eu e você não estamos isentos disso. Não estamos isentos disso. É preciso vigiar e ouvir as palavras certas. É tão preciso vigiar e orar, né, que são as duas armas que você vai utilizar para tomar as decisões certas. É a oração e a vigilância. Mas não é qualquer oração, tá? Vem aqui que eu vou te contar um segredo que eu descobri, que eu acho que não é um segredo, mas para mim é novidade.
E talvez seja novidade para você que é nova na fé. Em Mateus, capítulo 3, temos aqui, não é Mateus 6, tá vendo? A minha Bíblia desmarcou o versículo que eu ia mostrar para vocês. Deixa eu encontrá-lo. Encontrei. É Mateus 14, versículo 23. Nós temos que Jesus anda sobre as águas. Mas antes de ele andar sobre as águas, ele saiu do meio da multidão, subiu ao monte para orar, sozinho. E estava sozinho orando. Então Jesus, ele tinha um momento que ele estava no meio das pessoas, pregando o evangelho, curando, salvando. Ele tinha um momento que ele estava com os seus discípulos, passando a palavra, mas ele tinha um momento que ele estava sozinho orando, porque ele sabia que sobre a vida dele havia um propósito, havia uma missão, e ele ficava sozinho com o Pai. E eu te pergunto, você tem um hábito de orar? De orar a Deus quando vai tomar decisões importantes sobre a sua vida? Ontem, né, eu estava falando sobre isso com uma pessoa que eu estou acompanhando, sobre o hábito de orar, né? E ela confessou que não consegue orar porque tá sem fé, enfim. E eu fiz um plano com ela de oração, bem legal, e o Espírito Santo me tocou, olha, a primeira coisa do dia, a sua primícia do dia é falar comigo, é orar. E eu digo assim, mas tem base bíblica para isso, para a oração do dia, a primeira oração do dia, de consagrar a primeira oração do dia, de se entregar no Senhor, na primeira oração do dia? E o Senhor me mostrou que tem sim, está em Salmos, capítulo 4, versículo 4 e 5, e Salmos, capítulo 5, que é o pulo do gato que eu vou te falar quando você tem que tomar decisões muito importantes. E tem um pequeno testemunho sobre isso, né? Sempre tem. Todo vídeo tem um pequeno testemunho. Salmos, versículo 4 fala assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Vamos ficar aqui. O que é perturbai-vos e não pequeis? Né? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, não estou falando o que aconteceu, tá? Hipoteticamente. Uma pessoa, eu vi ela falando mal de outra pessoa. Isso me perturbou muito grande. Eu quis falar para a pessoa, olha, você é falsa, você é isso, você é aquilo. Mas eu me silenciei, fiquei calada. Quando eu acordei de manhã, eu não falei em voz alta, ó Senhor, eu amaldiçoo fulano e tal. No meu pensamento eu falei, Pai, me ajuda a ter bons olhos, me ajuda a perdoar, me ajuda a decidir como eu devo proceder diante dessa situação. E eu falei isso só na minha mente. Você crê que Deus ele escuta nossos pensamentos? Pois eu creio, porque eu já tive respostas de orações que eu fiz em pensamento, não foi em voz alta. E eu até penso que é mais inteligente orar em pensamento, porque os inimigos que ficam te rodando, né? Eles não conseguem saber qual a estratégia que você tá com Deus, né? Quais foram os sinais que você pediu para Deus. E tô na minha cama, fiz a oração, entreguei para Deus e calei. Porque a língua, quando você for ler Tiago, ela é um instrumento que mata. Ela é usada tanto para o bem quanto para o mal. E Deus me ensinou, tá me ensinando que eu tenho que guardar a minha língua, né? Guardar essa minha língua, que eu utilizo ela para falar de Deus para vocês. Mas eu não posso utilizar ela para derrubar o meu irmão. Então eu oro em pensamento, entrego para Deus quando eu tô na cama ainda o meu dia. Ó Senhor, tá aqui minha vida, eu te entrego minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser. E conto os meus planos, meus delírios, tudo para Ele de manhã na minha cabeça, né? E Davi fazia isso, né? Na cama ainda, ele falava com o Senhor em pensamento. A raiva dele, as emoções, as perseguições, ele entregava para Deus na cama em pensamento. Mas peraí, não deita e dorme não. Você pode sentar e conversar com Deus em pensamento. Se você deitar, você vai dormir. Eu digo por experiência própria, né? Então não, senta, bebe uma aguinha, abre a palavra, lê, medita, e em pensamento entrega a tua vida para o Senhor. Não vai pecar com a tua língua. Entrega para o Senhor, que Ele te conhece o teu coração. E aí vem aqui, no versículo 5, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O que é oferecer sacrifício de justiça, né? É você perguntar para Deus, Pai, hoje o que o Senhor quer me mostrar, que o Senhor quer que eu mude?
É a minha língua que é grande demais? Se eu morrer hoje, vai um caixão para o meu corpo e outro para a minha língua? Então, Senhor, hoje eu vou sacrificar a minha língua. Eu não vou falar nada. Se alguém me provocar, se eu ver alguém fazendo alguma coisa errada, eu vou me calar. Não vou ser a pessoa que atiça fogo na fofoca. Hoje esse é o meu sacrifício. E eu confio que o Senhor é meu juiz para mudar a minha situação, para mudar a minha história. Isso é oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Você se perturbou, você orou em pensamento e você confiou no Senhor. Quero tomar uma decisão. Não sei se, vamos lá, se esse rapaz é para mim. Gente, não sei. Ora em pensamento, Senhor, eu quero um sinal, quero 3 sinais. Se acontecer isso, é ele. Só você e Deus está sabendo. Só você e Deus está sabendo. Para de contar as tuas decisões, os teus planos futuros para as pessoas. Elas não vão, muitas vezes, ser as pessoas que vão dar um conselho que está direcionado com a vontade de Deus. Conta para Deus, mulher. E aí aqui em Salmos 5, versículo 3, que eu já vou encerrar, fala que pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então essa oração sobre a decisão, você toma pela manhã na cama e durante o dia você vigia que Deus vai te responder. Porque Deus responde, gente. É inacreditável como Deus responde. Ele responde rápido, assim, rápido mesmo. Se você está vigiando, tá oferecendo sacrifícios, tá confiando, e é louco, porque é uma experiência que é só você e Deus. Tenta, faz aí com você depois, para você ver como Deus responde e como Ele cuida de você. Nessa decisão, é isso que você vai fazer. Você não vai contar mais para ninguém. Você não vai pedir conselho para ninguém. Você vai entrar no seu quarto, você vai fechar a porta, você vai ficar de joelho, você vai ficar sentada, não sei, vai ficar em pé, de cabeça para baixo, não sei qual a forma que você ora. E você vai levar os teus pensamentos ao Senhor e falar: Senhor, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que sacrificar? Faça, confie no Senhor, como está em Salmos 4:5, e vigie o dia todo, vigie uma semana, faça um propósito com o Senhor, que Ele vai te dar a resposta. A resposta que vem de Deus, ela é clara, ela é objetiva e ela não tem dúvida. Ele pode usar a palavra dele para te responder, como Ele faz comigo muitas vezes. Ele me mostra em histórias, me mostra em versículos o que Ele quer para a minha vida. E eu entendo. Às vezes Ele usa uma pessoa desconhecida que te para na rua e te fala a resposta que você estava esperando. Às vezes Ele usa um ombreiro em uma conversa aleatória, né? E Ele conta aquilo que você está passando e te dá a resposta do que o Senhor quer para a tua vida. Às vezes o Senhor usa uma canção, Ele usa uma criança. Nosso Deus é criativo. Só que a gente tem que ter o hábito de ouvir quando Ele fala conosco. Faça esse exercício e tome sua decisão com Deus. Não tome sozinho. E veja aí o agir de Deus na tua vida. Esse é o nosso vídeo de hoje. Ele vai ser bem rápido, bem sucinto mesmo. É uma estratégia rápida de guerra espiritual para a sua vida. E eu oro para que esse vídeo te encontre antes de que você tome a decisão, antes que você seja guiado por conselhos que não vêm de Deus, não está alinhado com o que Deus tem para a tua vida. Que Deus ele te dê discernimento como deu a Salomão, que Ele te dê sabedoria como deu a Jesus para repreender as vozes que não vêm do céu, que não estão conectadas com os planos que Deus tem para a tua vida. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau!